Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 25, a partir do parágrafo 17. Se você ainda não enumerou, faça isso para facilitar. Vamos ver hoje do 17 ao 23. E nos slides a gente vai ver de forma prática, entender exatamente o que significa a marca da besta, enfim, a gente vai ver detalhes, né? Então vamos orar para a gente começar. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou, estamos mais uma vez agradecidos que a tua promessa é fiel e estamos aqui. Estamos agradecidos porque estamos alcançando, pela tua graça e misericórdia, mais um dia de preparação. Dia de que devemos preparar não apenas as coisas do dia a dia, da diária, como também preparar o nosso coração, a nossa mente, para o pôr do sol te encontrar pela fé, no dia que foi determinado e que será para a eternidade, o dia do Senhor, o sábado. Então, Pai, nós te agradecemos por esse entendimento. No estudo dos parágrafos anteriores, vimos em mais detalhes sobre o sábado, sobre como deve ser considerado e observado. Nós te agradecemos. Estamos também, neste momento, nos entregando, nos apresentando a Ti, declarando que temos a Ti como nosso único Deus, como Criador. Como nós vimos no estudo anterior, o sábado é o dia de que nos lembra que existe um Criador. E isso, Pai, de fato tem sido esquecido. Misericórdia. Estamos aqui para reconhecer isso e te pedir que o teu Santo Espírito permaneça trabalhando em nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos convencendo e mostrando que não te agrada, que não está de acordo ao céu. Que a cada sábado possamos verdadeiramente fazer escolhas que mantenham esse dia santo, escolhas em todas as áreas da nossa vida, no comer, no beber, no vestir, no falar, no pensar, no ler, e que não seja esse estilo de adoração apenas no sábado, mas todos os dias de nossa vida. Possamos viver fazendo as melhores escolhas de acordo à eternidade. Toma cada um aqui presente, cada família representada, as pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas. Estamos nos apresentando em tua presença e nos colocando em tuas mãos pela fé, através do teu Filho, nosso Salvador. E é em nome dele que te pedimos mais uma vez, fica conosco neste dia e abre, Senhor, os nossos olhos para o que nós vamos ouvir, acompanhar na leitura, depois ver nos slides. Te pedimos também perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, muitas conscientes, outras não, mas confiamos no perdão de todos os nossos pecados através do sacrifício do teu Filho. E que ao entender o preço desse perdão, o preço da graça revelada, possamos perceber o preço do pecado. E é por isso que nós estamos aqui, reconhecendo, sabendo que o pecado fere a essência do teu caráter. Obrigada pelo sacrifício do teu filho, e é em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá então, a partir do parágrafo 17. Acompanha aí. Mas a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente.
não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas. Deve ser procurada no Ocidente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E, como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Escritor preeminente descrevendo a origem dos Estados Unidos fala do mistério de sua procedência do nada. Diz: semelhando à semente silenciosa, desenvolvemo-nos em império. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e no silêncio da terra aumentando diariamente seu poder e orgulho. Eduardo Everett, em discurso sobre os peregrinos fundadores desta nação, disse: procuraram um local afastado, inofensivo por sua obscuridade e seguro pela distância, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse gozar de liberdade de consciência? Eis as imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, implantaram os estandartes da cruz. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os cornos semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir, em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também conhecida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e conculcados de toda a cristandade têm se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 14. Os cornos semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação
são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 cornos faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá Olha, ato de homenagem ao papado. Semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e à Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado, intolerância e perseguição. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício, e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação destas garantias à olha, liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo. Uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. pronto, vamos parar até aqui. Ou vamos parar, vamos ouvir até aqui. Muito claro, né? Falando aí sobre a condição dos Estados Unidos, mas antes de ir para os slides, eu quero só frisar um pedacinho do parágrafo 19, que diz assim: os oprimidos e desamparados de toda a cristandade têm se voltado para essa terra com interesse e esperança. Olha que interessante. O que é que tem acontecido hoje? Hoje não, desde aquela época, né? Como o livro é algo que traz uma realidade para os nossos dias, o que nós percebemos hoje? E isso está realmente acontecendo. Sempre aconteceu e agora mais ainda. Por quê? Porque o mundo cristão olha para os Estados Unidos como o que vai resolver os problemas, como aquele que vai unir os povos, que vai trazer a paz, né? Assim? E hoje a gente já tem até uma data aí, segundo o presidente atual, e no dia 17 de maio vai reunir aí uma liderança do mundo cristão para, como ele disse, trazer a religião de volta para o nosso país. Então, não precisa de grande esforço para entender que a história se repete, que está acontecendo, e a profecia ela é real, né, está aí em andamento. Então, basta apenas buscar entendimento. É um assunto que ainda às vezes a gente não entende como deveria, mas eu creio que os slides agora vão ajudar muito a entendermos essa situação, né? Explicar de forma, vamos tentar entender de forma mais clara através exatamente desse conteúdo. Ok? Então, estejamos atentos para a gente poder captar essas informações.
E como eu já disse algumas vezes, está aí um material para você ainda que prega ou que tem um grupo aí de estudo, como é o caso de Célia, que se reúne todo sábado aí. Você tem um material onde você pode estar compartilhando para poder as pessoas entenderem. Por quê? Porque muitos realmente têm dificuldade. Eu passei anos e anos e anos sendo adventista do sétimo dia e não conhecia profundamente algumas coisas do Apocalipse, algumas coisas do santuário. E depois de alguns poucos anos para cá, que eu comecei a ser de fato bereana, buscando realmente, é que a luz vem, sabe? A mente às vezes, nossa, como é que eu não entendia isso? E aí você vai vendo. Isso tudo que a gente está fazendo, acredite, quando você lê de novo, você aprende mais. Isso aconteceu essa semana com a pergunta que Célia fez sobre a ceia e sobre o reino, né? Então a gente foi ler juntas e, nossa, para que está aqui claro, a gente não tinha percebido. Então é sempre importante, nunca pense que você já sabe tudo. Sempre busque com humildade de aprender. Pode ter certeza que a luz vem, isso a gente tem vivido aí na prática. Mas vamos lá então. Do parágrafo 17 ao 23, foi o que a gente acompanhou agora, e aí já começa claramente. Né? E aí já começa claramente, logo falando sobre, né, a besta que subiu da terra. Mas a besta com chifres, semelhante ao do cordeiro, foi vista a subir da terra. Então, esse subir da terra mostra que tá aí onde vocês podem confirmar depois, né? Não dá para a gente abrir para ganhar tempo, mas quem está vendo o vídeo depois ou pegar o PDF vai confirmando tudo na Bíblia e é importantíssimo. Alguém escreveu aqui? Quer ver o que foi? Carmen, não só você ficou sem conhecer, acho que todos nós ficamos anos adventistas sem conhecer sobre o grande conflito, exatamente. Mas vamos lá. O símbolo surge em território pouco povoado. Tá? E como eu falei, Apocalipse pode confirmar o significado, né, a simbologia de águas, de povos, de subindo da terra, e aí por aí vai adiante. O Eterno revela onde os poderes surgem, mas para entendermos, devemos observar movimentos geopolíticos à luz da profecia. E isso, infelizmente, não tem sido observado. Os pequenos movimentos geopolíticos à luz da profecia nos aponta ao maior, ao final, que é exatamente onde tem ali a imposição, né, de guardar leis humanas. E aí a gente muitas vezes esquece de observar esses movimentos. Nós não somos levados a observar esses movimentos e automaticamente, quando eu não enxergo os movimentos, para que preparo? Né? Para que viver como dia de expiação? Então, deixa acontecer. Quando finalizar realmente, sair oficialmente o tal do decreto tão esperado, aí eu vou tomar decisões e fazer escolhas, só que já vai ser tarde demais para a grande maioria dos que já têm a luz. É tipo aquela frase que eu escrevi lá ontem no grupo, que diz que no juízo não seremos medidos pelo que ignoramos, mas pela luz que rejeitamos. Isso é muito sério. Crescimento pacífico, brotar como planta, um desenvolvimento gradual. Tá aí também no Apocalipse a referência, nem todo poder religioso surge com violência. Alguns crescem silenciosamente, e o poder da besta é exatamente isso. Vai crescendo sem violência, vai tomando conta, vai sendo, como disse aqui que a gente leu, olha só, toda a cristandade tem se voltado para esta terra com interesse e esperança. Esperança de que vai dar tudo certo, esperança de paz, esperança de organização, esperança, esperança. E isso vai crescendo silenciosamente, dando poder, ok?
2 chifres como o cordeiro, juventude, suavidade, aparência cristã. Isso é bem interessante. Por quê? Porque vai falar, é o dragão falando com voz de cordeiro, trazendo o quê? Trazendo a religião de volta ao nosso país, visitando e trazendo paz aos países aí que vivem em guerra, libertando países, né, prendendo os líderes ali que fazem coisa errada, ou seja, trazendo para o mundo esperança de que essa terra sim, esse presidente sim, como alguns falam, o loirão é o cara que está libertando o mundo, está resolvendo tudo. Tá? Eu digo hoje porque ele é o presidente, mas pode sair ele e entrar outro com o mesmo propósito. Por quê? Porque isso é profecia e vai se cumprir. Está se cumprindo, é uma realidade. Só que temos que não esquecer que aparência cristã não garante fidelidade profética. Essa frase é bem importante. Aparência cristã não garante fidelidade profética. Por isso que Timóteo diz que vive forma de piedade, mas nega-lhe o poder. Cuidado, fique atento, por quê? Porque dentro da profecia dos últimos acontecimentos vai existir, vai ser revelado para quem quer enxergar. O dragão vai falar com voz de cordeiro e vai enganar, como já está fazendo, a muitos, inclusive esses muitos que professam ser povo de Deus, professam ser o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, no entanto, rejeita a luz. Quando ele não busca, quando essa pessoa não busca, e mesmo assim a luz chega através de um vídeo, através de um convite, através de uma mensagem, não quer assistir, não, não precisa, não, eu já sei, corre um grande risco. Então, cuidado com a aparência cristã, ok? Ponto 4, republicanismo, poder civil vindo do povo. Quando a maioria decide, observa agora, hein? Questões de consciência, há um risco espiritual. O que é que tem acontecido nos dias de hoje? Cada dia vai estar mais forte e mais firme e mais profundo. Exatamente, liberdade de consciência. Hoje, isso está muito no auge, né? E a narrativa para enganar a muitos é que hoje nós temos que ir contra a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. Só que quando você vai ver a base disso, você percebe que não é uma realidade. E aí é onde está o risco espiritual. Então, não, quem manda é o povo, porque a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado. Cuidado com essa narrativa de republicanismo que vem de lá de cima, onde manda, olha, os que habitam na terra. Observe que não é algo localizado, tá? É um movimento, é algo que os habitantes da terra estarão envolvidos, e isso nós estamos aí também no meio, ok? Por isso, a importância de entender profecia, de conhecer o tempo em que nós estamos vivendo e de tomar decisões. Ponto 5. Protestantismo. Princípios bíblicos com base nacional. Em 2 Tessalonicenses, vai falar sobre, eu quero ler esse pedacinho que é importante. Ou se alguém tiver aí, quiser ler fácil, enquanto eu abro aqui, para a gente perceber que profecia, quando se cumpre, é uma realidade, é a confirmação. Olha, segundo Tessalonicenses, verso 3 e 4, é bem importante que diz assim, ó, não, ou melhor, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia
e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, observa que, dentro da ideia do protestantismo, que hoje não existe mais protestantismo de fato. Por quê? Porque a gente sabe que como nasceu o protestantismo, por quê? Porque eles protestavam contra as coisas erradas. A gente estudou no capítulo 2 que os mártires eram perseguidos por protestarem das coisas erradas. Naquela época ali para os mártires, a gente pode entender claramente que caiu Babilônia na vida deles. Por isso eles eram perseguidos, porque eles falavam tá errado, tá errado. E quando eles perceberam que o sistema não iria mudar, o que que eles fizeram? Se separaram. Lembra? Capítulo 2. E poucos se separaram do sistema. Então, é dentro disso aí, por quê? Porque olha que diz aqui, ó, até sistemas nascidos da reforma podem se corromper. Hoje, todos os sistemas que se dizem nascidos da reforma estão corrompidos. Por quê? Porque estão de mãos dadas com Roma, estão aceitando, opa, aqui, aí, estão aceitando imposições e ideias romanas. Então, esse homem do pecado já foi revelado para quem quer enxergar, para quem tem os olhos abertos, e é contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ou como diz algumas versões, ou é objeto de culto. Mas, infelizmente, nós, o protestante, abraça esses princípios, entre aspas, da reforma, porém sem protestar. Entende? Não, nós somos protestantes, ou melhor, nós somos cristãos, mas não é mais protestante, não é mais reformista. Se você fala de uma reforma, né, aí você já é uma pessoa extremista, já é uma pessoa que não está nesse mundo, já quer ser santo demais. Então, observe que todos os sistemas, eu digo todos, todos, quando eu falo sistema, sistema religioso, sistema civil, instituições, tá? Não estou aqui tirando nenhuma, eu digo instituições mesmo, que nasceram da reforma, estão corrompidas. Estão corrompidas. É doloroso falar isso, mas é uma realidade. Fala como dragão. Contradição entre aparência e prática. Eita, que se a gente for observar, então, contradição entre aparência e prática, a gente já vê o dragão aí em muita coisa, né? Ou melhor, o espírito do dragão em muita, como eu posso dizer, em muitos movimentos, ok? E aí, leis injustas revelam a verdadeira voz de uma nação. Fiquemos atentos, a gente sabe o que está acontecendo. Por sinal, já botei no grupo e falei outro dia. No Espírito Santo, a partir do dia 1º de março, não será mais permitido abrir supermercado, etc., etc., aos domingos, tá? Fiquem atentos, a coisa está acontecendo. E outra coisa, essa lei de não trabalhar no domingo vem como uma bênção, vem como uma coisa maravilhosa. Vem porque é um dia de descanso, é o dia da família, é o dia, é o dia, é o dia. Fiquem atentos, tá? Porque, fala, cara. Ontem à tardinha eu Hum, saí para fazer umas comprinhas muito rápido no supermercado aqui que a gente frequenta. uhum, Estava passando, eu fiquei inerte, parei e até peguei o celular para gravar, mas não consegui. A dona do hum, supermercado, o gerente, uns representantes de empresas, né, que vende, uhum, e aí falando sobre a guarda do domingo. Disseram assim hum, eles disseram assim: "Não sei como é que vai ser, só sei que a associação comercial e esses grupos hum, grandes, o Mateus, o Açaí, não sei mais quem, eles já estão
já colocando em prática, não vai abrir no domingo, no dia tal, eles falaram a data. Aí disseram assim, eu fiquei inerte, eu fiquei tão surpresa que eu Uhum, pensei justamente nisso aqui, eu falei: "Olha só, acabou de chegar entre nós e o povo não está pensando", a minha cabeça deu um giro, assim, uhum, 360 graus muito rápido. uhum. E aí, até ia comentar com a Célia, digo: "No momento certo eu vou comentar com ela a respeito". E aí sabe o que foi que eles falaram? Eu falei: "Meu Deus", aí um dos representantes que eu acho que não tem, Hum, aliás, ali ninguém tem conhecimento sobre o grande conflito e as profecias, isso, e aí um deles falou assim: "Mas como é que vai ser?". Aí o gerente disse: "Moço, vai sair o decreto, sabe, eles, não sei, eles vão junto com a associação comercial, e isso. aí o povo vai ter que se adaptar, porque vai fechar, então o povo vai ter que adaptar, é a população que tem que se adaptar". Olha E aí, aí eu me arrepi foi assim igual a Célia, eu me arrepiei, eu falei: "Meu Deus". você Fiquei entende? rodeando entre eles ali, sabe, observando Isso, aham, as para coisas ouvir. da prateleira, mas só para Isso. aí logo mudaram Então, de assunto. Gente, é verdade, tudo está se cumprindo debaixo dos nossos narizes e o povo não percebe, não tem conhecimento. e E não e é o o povo pior distante não, é o nosso povo. é o que eu ia falar agora. E o pior de tudo é que o povo que foi levantado para mostrar que isso vai acontecer, que isso é uma realidade, que isso é profético, não está fazendo, entende? E um livro desse que mostra essa realidade claramente, ele é dispensado, ele é tirado coisas importantes, ele não é mais distribuído como deveria. Então, gente, a coisa é séria, está acontecendo sim. E esse negócio de esperar decreto para tomar decisão, para sair fora do sistema, para buscar uma verdadeira reforma, vai ser tarde demais. Infelizmente, olha isso, ó, no estado do Espírito Santo já começou, diz que vai ser uma fase de teste até outubro, se não me engano, até 31 de outubro. Olha o que Carmen ouviu. É no Pará que ela está, percebe? Então, se não tivermos atentos e tomarmos decisões enquanto é tempo, vai ser tarde demais. Fala, alguém levantou a mão? É, Célia. Bom dia, queridos. Quando você fala do nosso povo dormindo, né? Eu Uhum. fiquei estarrecida aqui. A minha mãe dizendo que uma irmã, diretora de PG, falou: Nossa, você não tem nada aí para a gente poder estudar, não, porque eu peguei o grande conflito para levar lá para o pequeno grupo para a gente estudar, mas não achei nada assim interessante, nada bom assim para estudar. Eu me arrepiei, eu Meu fui dormir pai, assim, todo mundo foi embora, eu fui deitar, eu misericórdia. fiquei assim, Senhor, o que está acontecendo? Diz que ela falou, não achei nada, nada, nada ali para a gente poder estudar. Olha para É isso, o que, que a gente está estudando brincadeira, ali? Que é cegueira é essa, gente? brincadeira. Que triste, viu? Que Meu triste. pai, que triste. E o pior é que se você disser assim: "Ah, irmã, tem um livro aqui, ó, pega aí, tem uns vídeos para esclarecer". "Ah, não, vamos ver outra coisa". Você tá vendo a que ponto nós estamos chegando ou já chegamos? Gente, temos que tomar decisão. Olha que nós seremos julgados pela luz rejeitada. Não receba tanta luz e fique na mesmice. É perigoso, tá? Misericórdia. Vamos lá. Fala como dragão, ou seja, contradição entre aparência e prática, né. A gente sabe aí, leis injustas revelam a verdadeira voz de uma nação, a gente vai ver tudo isso. E é interessante que é leis injustas no sentido em relação à lei do eterno, porque na visão humana é uma lei super justa. Olha, para o ser humano estar com a família, dia da família, que coisa linda, entende? Então, abre os olhos. A fala são as leis, ou seja, quando fala aí, né, da autoridade legislativa, judiciária, expressam o discurso profético. Mudanças legais indicam mudanças espirituais profundas. Olha como essa frase é profunda.
Mudanças legais indicam mudanças espirituais profundas. Entende? As leis estão mudando para benefício, entre aspas, do ser humano, da população, só que isso indica mudanças espirituais profundas e que afetam a mim e a você. Esse poder exercita o poder da primeira besta, ou seja, a união da igreja mais Estado, tá? E todas as referências bíblicas. E aí vem o que? A intolerância religiosa que está renascendo quando fé e coerção se unem. Observa o que está acontecendo, o que vai acontecer em nome da fé, em nome da religiosidade, em nome do benefício, tá? Isso aí está tendo um poder, tá renascendo com muita força. E a gente viu aí, falou também sobre a cura da ferida, é a continuidade do poder medieval. Sistemas podem parecer enfraquecidos, mas vão recuperar a influência global. O que tem acontecido, gente? O que tem acontecido com esse presidente, com essa nação, com a influência global entrando aí para resolver os problemas dos países aí? Tá? Então temos que entender isso. Isso aconteceu para dar força, para vir com força. Imagem da besta representa o quê? Uma réplica do sistema medieval, onde de novo aí uniu a religião com a política. Hoje não é diferente. Todas as instituições, todo mundo cristão está de mão dada com política. Tá? A história se repete, não é pode se repetir, não, se repete sobre nova forma. E que forma é essa? A liberdade religiosa, a liberdade de consciência, o ponto de trazer a paz para o mundo, sabe? E aí isso vai levar a que caminho? A imposição da adoração. E a crise é espiritual e não apenas política. E muitos de nós que têm a luz esquecem disso, que a crise é espiritual, entende? Fica só visando política. Por isso que eu falei para vocês, quando eu falo aqui em casa, que a asa direita e a asa esquerda pertencem ao mesmo pássaro. Ah, não é bem assim não, porque a direita, porque a direita. Acorda, meu povo, acorda. Nós estamos num grande conflito. Não é a política, não é a direita que vai resolver nada, não. E outra, mesmo que aparentemente ela resolva, é para levar à imposição de uma falta de adoração. De uma falsa adoração. Fala, Carmen. Jô, a vida toda eu fui professora, e eu sou professora justamente dessas disciplinas que trabalha com geopolítica, né, a geografia. Uhum. Hum, Então, quando eu me torno cristã, né, assim, que eu começo a entender as coisas dentro da igreja, eu tô achando que o cristão, ele tem que hum, ser justamente assim, conhecedor da política, não se contentar e falar, né. uhum, Hoje eu vejo de forma diferente. Hoje nós temos que entender, não é para eu estar envolvida com política, defendendo o uhum. candidato A ou B, da direita ou da esquerda. É lógico que eu tenho que ter o meu posicionamento, mas não para Sim, pregar isso daí, não para estar isso. me revoltando, me rebelando entre o mundo, não é isso. É Uhum. justamente, Jô, para entender o grande conflito. É Perfeito. isso que nós temos que entender sobre a política e o sistema mundial. É para entender Exatamente. o grande conflito que vai nos trazer a confusão, para não estar Exatamente. para não estar envolvidos na confusão, justamente para a gente conseguir separar, abrir essa cegueira espiritual e entender o grande conflito, é que nós temos que entender de política, é só isso. Não é Perfeito. para estar Perfeito. envolvido lá. Perfeito. O problema é que a gente, entre aspas, né, o povo da religiosidade quer entender, está envolvido e ainda defender, entende? Defender. E é muita cegueira, E misericórdia. prega dentro da igreja e chama a gente num canto para fazer movimento Sim, para votar para exa A ou B, é assim. Mas não é exatamente, isso aí, exatamente. é para a gente Isso, entender isso aqui, ó, é a questão da nossa espiritualidade, para a gente ter discernimento para perfeito. escolher
andar no caminho de olhos abertos e atentos com o que está acontecendo no mundo. Exatamente. E aí, ó, onde se esquece o quê? Que o centro do conflito final é a adoração. Mesmo que o mundo, como estão falando, porque a esquerda está caindo no mundo todo. Certo, tem que cair, tem que vir aí uma voz de cordeiro, tem que estar todo mundo ligado, é isso mesmo, tem que ter liberdade, entre aspas, para poder vir a falsa adoração. E as pessoas não estão atentas a isso, infelizmente. E essa falsa adoração, esse poder, impõe a observância religiosa, violação da liberdade de consciência. Quando o Estado regula, observa, culto, a liberdade termina. Isso já está sendo uma realidade no nosso meio e está todo mundo sem perceber. Contradição com seus próprios princípios. Professa liberdade, mas age como dragão. É a narrativa, gente, a narrativa da falsa liberdade religiosa, da falsa liberdade de consciência. E a maioria do povo que professa, que foi levantado com a missão, está abraçando essa falsa liberdade. Líderes influentíssimos estão abraçando, a igreja fica cheia para poder falar da liberdade, para poder falar, oh Senhor, tem misericórdia desse povo. Nações estão abandonando os fundamentos bíblicos. Entende? Isso aqui é muito sério, é uma realidade. Decisão da maioria. Quando fala aí o Apocalipse, né? Dizendo os que habitam na terra, você entende? Maioria habitam na terra. A maioria sempre escolheu errado. Essa história de a voz do povo é a voz de Deus, sempre escolheu errado. Verdade não é decidida por maioria. Fala, irmão. Não consegue abrir o microfone? Ó, verdade não é decidida por maioria, percebe? Não é. Crise de consciência mundial, marca imposta sob pressão econômica. Isso aqui também é algo muito sério. Precisamos desenvolver fidelidade antes da crise. Nós estamos sendo preparados numa narrativa que deixa a crise vir, que você vai tomar uma decisão de ir para o campo, de mudar isso, de mudar aquilo. Cuidado! Precisamos desenvolver a fidelidade hoje e agora, não é esperar a crise vir, não, porque na verdade já estamos em crise. Fala, irmão. É porque, irmão, hoje em dia ninguém está procurando mais se preparar, buscar. E quando vem as programação aí como o seu programa, como o programa de Miriam e outros aí, acha que é uma chatice, que é uma busca, que você tem que estar ouvindo que isso, aquilo, outro. Mas o negócio é que ninguém quer se preparar, sabe da situação, entende a situação e sabe que o inimigo está preparando para pegar todo mundo de surpresa. E não se prepara, não busca para ter um preparo melhor para entender as coisas que estão acontecendo no mundo, que é a falsa adoração. Exatamente. Então, eu tenho um livro aqui de Daniel Carvalho que fala sobre ver que ninguém vos engane. Tem o desenho de um lobo vestido de pastor, e esse livro, rapaz, é muito bom esse livro. Se a irmã quiser alguma, eu posso até providenciar alguns para a senhora, viu, irmã? Pronto, importante para a gente de repente estar estudando e lendo aí também. Maravilhoso. Então é isso, gente. A gente está esperando. Oi. Ninguém quer se preparar, não. As pessoas só querem ter sua vida liberta, não tem um culto, não tem nada. Quando faz o culto, faz mal feito. E como se diz, o livro não tem muito interesse, não tem coisas interessantes. Na verdade, tudo isso porque esse. Aí, Célia disse que conhece. Na verdade, o que tem acontecido é que somos levados na canção de Niná, fique do jeito que tá tudo certo, e quando vem a crise, você já está bem, porque você já está na igreja, porque você tem o nome, e aí vai. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá, que tem um pedacinho aqui que é importante para a gente ir finalizando, que vai falar mais claramente aqui. Então, sinais de alerta para nós: crescente influência religiosa na política, isso está acontecendo, lei baseadas em moral religiosa obrigatória,
Pressão social contra dissidentes, uau, olha isso aí, hein. Intolerância crescente contra quem guarda todos os mandamentos e movimentos globais por unidade espiritual. Tudo isso está aí na nossa cara no dia a dia. Então, resumo até aqui: a besta de 2 chifres surge com aparência de liberdade, cresce pacificamente, defende princípios nobres, mas no fim impõe, ok? Coerção religiosa. Então, o conflito final será liberdade de consciência versus imposição religiosa. Então, isso aqui a gente vê aí no dia a dia. Agora eu quero finalizando com isso aqui, para quem não entende, ficar mais claro. Como a segunda besta leva à marca? Por que a segunda besta leva à imposição da marca? Ela cria o cenário da imposição. A besta, semelhante ao cordeiro, surge com aparência cristã, fala como dragão, exerce o poder da primeira besta, ou seja, ela usa o poder civil para restaurar a autoridade religiosa, ok? Isso aqui ficou bem claro. Agora observa. Ela promove a cura da ferida. A primeira besta, ligada ao pequeno chifre, lá em Daniel 7:25, sofreu a ferida, como a gente bem conhece, em 1798. A segunda besta atua para quê? A terra adore a primeira besta. Ela vai impulsionar a restauração da influência papal, ok? Isso aí é profético, a gente entende e sabe, mas observa. Ela manda fazer uma imagem da besta. Imagem é igual a réplica do sistema antigo, que é a igreja versus estados, ou mais estado, melhor dizendo. Em Daniel 3, que fala ali da imagem de Nabucodonosor, ela foi imposta por quê? Por decreto civil. Percebe a história de Daniel? Aqui o padrão se repete: decreto mais a adoração obrigatória. O que que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias? Exatamente a repetição da história. O que aconteceu no tempo de Daniel com a estátua de Nabucodonosor vai ser de novo, é o mesmo propósito. Por quê? Porque vai ser imposta por decreto civil a observância do sábado espúrio, ok? Ela dá vida à imagem, ou seja, o que é dar vida? A autoridade legal executiva, ou seja, não será apenas uma influência religiosa, vem aí como forma de lei, entende? E aí é onde começa a crise final, ok? Por quê? Porque já estamos em crise. Por quê? Porque a influência religiosa e do Estado está aí na cara, só não enxerga quem não quer. Então, a crise final oficialmente falada, por isso que muitos aguardam, quando sair decreto, quando sair lei, aí sim é o fim. Realmente, só que a decisão e o posicionamento tem que ser hoje e agora. Eu não tenho que esperar esse fim oficialmente, de acordo com as profecias, chegar para me posicionar. Observa, vai estudando, vai assistindo, a coisa é muito séria. E onde entra a marca? A marca entra como imposição da adoração. Ela surge quando há decreto, a coerção econômica e a penalidade civil. Isso aqui também é bem claro. A marca não é apenas crença, é submissão à autoridade da besta quando imposta. Percebe? Está aqui muito claro. Então, o eixo central disso tudo é o quê? A lei. Em Daniel 7:25, o poder tenta mudar os tempos e a lei. O único mandamento ligado ao tempo é o quarto, quando a segunda besta impõe uma observância religiosa contrária à lei do eterno, ela está transformando a autoridade religiosa em obrigação civil e substituindo a autoridade divina pelo humano. Isso aqui é a essência da marca. E isso hoje não é mais lembrado no nosso meio.
Se você pegar uma pessoa que tem aí 2 anos, 3 anos de adventista, ela não vai saber entender isso, ou melhor, explicar. Por quê? Porque não foi ensinado. É triste, mas é uma realidade. O povo que se dizia que tem autoridade, que foi levantado para isso, não pode mais falar sobre isso. Não fala não, percebe? Então, compartilhe esses estudos, né? Porque se eu botar no grupo, teve uma pessoa que está aqui no nosso meio, que começou a colocar isso tudo nos grupos, e tiraram ela fora. Tiraram fora da igreja, do grupo da igreja. No meu caso, não me tiraram do grupo, não. Fizeram outro grupo como oficial e deixaram eu e Miriam fora. Eu, Miriam, Thelma, tiraram, fizeram outro grupo como oficial da nossa igreja e o que era oficial, que desde quando a igreja nasceu, muita gente saiu e está nesse novo agora. Entendeu? Porque o pastor na época fez e aí a gente está fora. Entende? Como a coisa está acontecendo? Pois é. Testa e mão, Apocalipse 3,16. Testa, convicção, aceitação, decisão. E mão, conformidade por conveniência. Gente, isso é muito claro. Aí é onde eu digo, temos que nos posicionarmos. Onde é, qual a decisão que eu estou tomando, quais as escolhas que eu estou sendo feita. Por quê? Convicção testa. Por isso que eu falo, abrir uma concessão hoje. O sábado pode sim, que é isso, não tem nada a ver. Deixa eu fazer dia disso, daquilo. O culto no domingo pela manhã não tem nada a ver. Convicção, decisão, testa, ok? E mão, conformidade por conveniência. A segunda besta cria um ambiente onde ninguém pode comprar ou vender sem submissão. Conexão com 2 Tessalonicenses, como a gente leu, o homem do pecado se exalta acima do eterno, a marca é a aceitação dessa autoridade exaltada, não é apenas um símbolo externo, é reconhecimento de quem tem autoridade suprema na adoração. Pergunta: quem tem autoridade suprema na adoração que você oferece? Diante das suas escolhas, diante do que você tem oferecido como culto. O papel da segunda besta, ela não cria a marca, ela impõe a marca, ok? Tá aí as referências proféticas. Daniel 7, pequeno chifre, muda a lei. 2 Tessalonicenses, sistema se exalta acima do eterno. Apocalipse 13, primeira besta, persegue, e blasfema. Apocalipse 13, a segunda besta também usa o poder civil para impor, e o resultado vem a marca da besta. Aí a gente sabe disso tudo, mas não está atento, vai aceitando e vai aceitando, abrindo a concessão. Então, alerta para nós hoje. Quando a igreja influencia diretamente a legislação religiosa, isso está acontecendo. Leis de observância espiritual são discutidas, isso está acontecendo. Liberdade de consciência começa a ser relativizada. Isso aqui, gente, existe um ministério dentro deste povo que professa ser o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o ministério da liberdade de consciência. Misericórdia. Ali a liberdade começa a ser relativizada. Nós estamos vendo o terreno sendo preparado. E o que a gente está fazendo? Dormindo. Tá tudo certo. Quando sair decreto, eu tomo decisão. Conclusão profética: a segunda besta é o agente executor, a primeira besta é o sistema original, a marca é o selo de lealdade a esse sistema quando for imposto, e o conflito final não será meramente político, é a adoração. Será sobre quem governa a minha e a sua consciência, quem define a adoração e quem tem autoridade sobre a lei. E aí a pergunta para a gente finalizar é: que poder eu estou decidindo ou seguindo obedecer hoje nas minhas escolhas? O sábado vem aí, mais um sábado, pela graça e misericórdia. A pergunta é: o que é que eu estou fazendo ou vou fazer de acordo ao capítulo, aos parágrafos que nós vimos ontem? Eu estou adorando de qualquer jeito ou eu estou buscando oferecer verdadeiramente um culto de adoração ao Criador? Tenho uma pessoa aqui para finalizar, que já deu 6 horas. A Cris, ela é uma aluna de estudo bíblico, fez toda a série e tal e tal.
observo sábado, e aí ela morava em São Paulo, veio agora para Salvador, e teve um dia que tinha um pastor muito querido que batizou a família todo homem de Deus de oração que estava lá em Salvador. Aí eu falei para ela: Cris, ela passou por várias igrejas de São Paulo, mas nunca tinha ido na Adventista lá em São Paulo, nem em Salvador. Eu falei: Cris, tem um pastor falando de tal, um homem de Deus, assim, assim, na igreja tal. Ah, dá para ir, não é perto de casa não, mas dá para ir. Aí foi, ficou assim encantada, que ela nunca mais tinha escutado um homem de Deus daquele jeito, tá? E resumindo a história, foi, gostou. Aí no outro sábado foi, aí no outro sábado foi, aí no outro sábado foi. Falei: Jesus, eu tenho que conversar com ela, meu pai, e agora? Aí quando foi um dia desse, ela mandou uma mensagem para mim: "Jô, eu preciso falar com você, eu quero falar com você, eu não estou indo mais na igreja". Aí eu falei: "Meu Deus", aí liguei para ela na quinta-feira, eu falei: "E aí, o que foi que teve e tal, me conte". Ela: "Ah, eu fui lá, igreja linda, um templo lindo, maravilhoso, que lugar lindo, dá vontade de ficar lá. Mas eu entrei e saí", eu fui, ela foi 4 vezes, 4 sábados seguidos. Eu entrei e saí, e eu entrava e saía e ninguém me dava um bom dia, um feliz sábado. Entrei, eu fiquei ali uma pessoa invisível. Não me deram nem atenção nenhuma. E eu fui para ali para adorar, querendo devolver dízimo e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu deixei ela desabafar, ela falou, eu falei: "Então, Cris, olha aí o que você falou para mim, que é um culto ou que é um templo lindo, tá? Vive forma de piedade, mas nega o poder. Cadê o amor?" Entende? Então o amor só tem com quem eu conheço, quem está me visitando não merece atenção. E outra coisa, aí eu falei para ela algumas coisas que aconteceram, eu falei para ela que tem 1 ano e alguns meses que eu não frequento mais a igreja e nem pretendo voltar diante, mas por que foi que aconteceu? Então, eu aprendi o evangelho eterno assim, hoje está sendo pregado assim, eu aprendi isso e é assim agora e tal e tal. Ela: "Meu Deus, como é que pode?" Aí quando eu falei em relação ao sábado, ela falou assim: "Eu percebi, tirando o sábado que eu fui do pastor que você falou para mim, realmente é um homem de Deus, etc, etc, os 3 sábados seguintes que eu fui, foi sábado de festa, foi sábado de comemoração". Ela falou para mim que percebeu isso. Você entende? Então, se é por isso que eu digo e repito, é chegada a hora e já chegou em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar não precisa, quando fala lá, tem gente que se firma em Hebreus, né, 10:25, não deixe de congregar quando o dia se aproxima. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos congregando. Como é que a igreja vai terminar? Em pequenos grupos, percebe? Ah, mas eu tenho que estar na igreja para valer a adoração? Cuidado, porque estar na igreja nos dias de hoje, com o louvor que está sendo oferecido, com um tipo de mensagem, você não está adorando o Criador. É duro dizer isso, mas é verdade. Vou finalizar, porque já deu horário, com a citação que eu botei lá no grupo até, que diz assim: "Eu quereria estimular os que se reúnem em pequenos grupos para adorar a Deus. Irmãos e irmãs, não desfaleçais por serdes tão poucos. A árvore isolada na planície aprofunda mais suas raízes na terra, estende mais longe seus galhos para todos os lados e cresce mais vigorosa e mais simétrica, enquanto luta sozinha com a tempestade ou se regozija com a luz solar. Assim, o cristão, separado da dependência humana, pode aprender a descansar somente em Deus e pode obter força e ânimo em todo o conflito. Oxalá, ou seja, queira Deus, queira o Eterno, que o Senhor abençoe os dispersos e solitários, tornando-os obreiros eficientes para ele. Então, observa que é necessário estarmos em pequenos grupos. Observa que a fé coletiva é perigosa. Por quê? Porque ela pode estar me levando a não estar adorando do jeito que o Eterno aceita. Não é o eu acho. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que isso aí ele aceita assim. Não é o eu acho. Tem que estar de acordo ao assim diz o Senhor. Senão é ilusão.
Amanhã a gente continua, pela graça e misericórdia. Daqui a pouco eu mando o link para vocês e que possamos decidir andar como Enoque. Vou pedir ao irmão Lênio para matar a saudade aí, irmão, que o senhor nunca mais orou para a gente. E estava fazendo falta, então ora aí, por favor, para a gente finalizar. Tá bom, irmã, oremos. O importante é que nós possamos levantar nossa adoração, ou na igreja, Verdade. ou em casa, onde quer. É o Uhum. adorar a Deus, de Espírito e verdade. Amém. Maravilhoso Pai, querido Deus, nosso Criador, nosso Redentor, em posição de teus filhos que estamos aqui de joelhos para adorar a tua santidade, Senhor Deus, a tua perfeição, o Criador de todas as coisas. É o nosso mantenedor, é quem nos cuida, é quem nos protege, é quem nos dá sabedoria para que possamos, Senhor, Amém. livrar do laço do passarinheiro. É verdade. E antes eu disse que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos nesses últimos dias. Temos Amém. que crer, meu Deus, nessas promessas. Nos dê um dia na tua companhia, nos dê sabedoria nas nossas decisões de hoje e que possamos, Senhor Deus, ser verdadeiros adoradores naquilo que nós vamos fazer no meio deste mundo, nas nossas decisões. Dá-nos a tua paz, dá-nos um dia na presença do teu Filho amado Jesus, nosso Yahushua. É o que te pedimos e te imploramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu queria só fazer uma observação com o que Célia colocou aqui, porque o irmão falou assim, temos que buscar a verdadeira adoração espírita em verdade, seja na igreja ou fora dela, porque na igreja hoje, de fato, é impossível oferecer a verdadeira adoração, infelizmente. Por isso que Célia colocou aqui, mas na igreja não tem como ter uma verdadeira adoração, não tem como mais, infelizmente. Por quê? O evangelho está trocado, a adoração no louvor está trocado, então realmente hoje está muito cheio de coisas humanas. Né? Então, bom dia, feliz dia de preparação e amanhã a gente se encontra para dar continuidade. Deus abençoe. Bom dia para todos.